Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de um outro tipo de desconto que está saindo aqui na mídia, tá? Olha só, aposentados descobrem débitos automáticos sem autorização. Então presta atenção que isso é uma coisa diferente. Isso não é aquele débito que já vem descontado da folha. Não tem a ver com o governo diretamente isso daqui. O banco desconta esse valor da conta do aposentado. Então, por exemplo, você recebe sua aposentadoria, sei lá, no Banco do Brasil, no Itaú, no Unibanco, aparentemente, segundo está dizendo essa matéria aqui, são bancos grandes, tá? Bancos grandes e aí vem o desconto automático, débito automático. Igual muita gente usa colocar contas em débito automático, né? Você chega na data de vencimento da conta, debita o valor da sua conta automaticamente para você não ter que se preocupar. Só que qual que é o problema? Estão descobrindo que tem um monte de débito automático desse que não foram autorizados pelas pessoas. Então, alguma empresa dessas, parecida com esses sindicatos lá ligados ao Lula e coisa e tal, teria feito esse débito automático, o aposentado vê lá que ele recebe a aposentadoria e logo em seguida tem o débito automático do valor da associação. São duas associações principalmente aqui, ó, Paulista Serviços e Aspecir, segundo estão dizendo aqui. E nesse caso estariam envolvidos grandes bancos, tá? Bradesco, Itaú, bancos muito grandes. Uma pessoa entrou em contato comigo, inclusive, dizendo que tem um monte de informação sobre isso. Não me mandou ainda. Se me mandar as informações, eu vou fazer outro vídeo ainda falando sobre esse assunto aqui. Mas esse caso aqui já é bastante crítico, porque lembra do vídeo que eu falei ontem? Dessa matéria que apareceu aqui na Veja, ó, escândalo do INSS. PF alerta Barroso sobre risco ao setor bancário. E aí muita gente falou assim, pô, como assim, pô? Não, tudo bem, consignado, descontado no INSS é muita coisa realmente, mas não é. Não vai quebrar banco por causa disso, né? Ah, aliás, eu consegui aqui ó, a íntegra da matéria, o pessoal me mandou aqui num outro archive da internet a íntegra da matéria. E o que fala basicamente é isso daqui. Será que o problema então não é o caso do desconto no INSS, é o desconto direto pelos bancos? É isso que vai quebrar? Porque o que estão colocando aqui é que são grandes bancos que estão envolvidos nisso aqui. A gente não está falando de banquinho pequenininho que faz consignado, não. A gente está falando de Bradesco, Itaú, de grandes bancos que têm esse tipo de problema. E um monte de aposentado. 15 mil processos têm essas empresas aqui de descontos indevidos. Será que esse é o problema? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Trump, Zé Ruela, Fora Lula, Rocambole Ladrão do Inferno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aposentados descobrem débito automático sem autorização. Então, vamos lembrar, são duas coisas, tá? O escândalo do INSS, esses débitos de associações, de sindicatos e coisa e tal, eram descontados direto na folha. O INSS, antes de botar o dinheiro na sua conta, ele já fazia a dedução do valor e você só recebia o saldo, ou seja, o desconto era feito lá no INSS antes do dinheiro cair na sua conta. Isso aqui é diferente, você recebe na sua conta, cai o dinheiro na sua conta, mas logo em seguida vem aqui um pagamento cobrança Aspecir. Esse aqui é um dos casos. Está aqui, R$ 56,20, né? Ou seja, debitou logo depois da pessoa que recebeu o pagamento do INSS, logo em seguida já cai aqui, ó, no mesmo dia, imediatamente. Não dá tempo de você fazer nada, não tem como você tirar o dinheiro, transferir o dinheiro. Imediatamente no banco já descontam esse pagamento, como se fosse um débito automático de conta, né? Débito automático de conta, todo mundo sabe como é que funciona. Eu não tenho coragem de usar isso no Brasil. Eu cheguei a botar com algumas contas aqui no débito automático há muito tempo atrás, aí começaram a debitar valor que eu não confiava, aí eu cancelei tudo, não boto mais nada em débito automático aqui no Brasil, porque eu não confio nos bancos brasileiros. Então, aparentemente é isso aqui, ou seja, você bota aqui, vem um débito automático aqui em seguida, já tirando o valor de uma associação que, segundo o correntista, ele nunca autorizou esse débito aqui, nunca teve esse tipo de autorização. E aí a gente vendo esse monte de autorização falsa que teve no INSS, será que esse mesmo modus operandi não está acontecendo também em bancos brasileiros, né? Ou seja, será que os bancos brasileiros não estão com esse mesmo problema de associações que inventam que a pessoa aceitou, né? Não, mas assinou um contrato aqui. Eu fiz um vídeo outro dia lá no meu canal Safe Source, eu tenho um canal que eu falo sobre segurança da informação, explicando como é que tem uns sistemas por aí de assinatura eletrônica e coisa e tal,
que você faz uma assinatura que não tem valor nenhum. Do ponto de vista de segurança da informação, não tem valor nenhum. Parece que a justiça brasileira está aceitando aquilo ali como valor legal. Sinceramente, aquilo ali é muito fácil de ser fraudado. Eu acho uma temeridade se o pessoal está aceitando assinatura eletrônica daquele tipo. Aquilo ali, para ser fraudado, é brincadeira de criança, né? Enfim, não sei se é isso daqui que está acontecendo, ou seja, o mesmo modus operandi que esse pessoal usou no INSS para fazer essas fraudes, estaria usando nos bancos para fazer fraude também, tá? Isso não muda o fato do escândalo do INSS ser um absurdo e ser culpa do Lula, porque o fato é que haviam medidas para evitar esse tipo de fraude no INSS, o Bolsonaro editou a medida provisória lá que limitava esse tipo de fraude, e no entanto o pessoal do Lula foi lá e para ajudar os sindicatos tirou essas medidas todas, né? Agora, os bancos têm que ver como é que é isso daqui, porque os bancos têm uma outra história. Os bancos, as pessoas podem processar os bancos por isso. Se você foi descontado sem ter dado autorização, o banco tem que te devolver esse dinheiro, tem que devolver esse dinheiro em dobro. E talvez seja exatamente isso que eles estão se referindo quando eles falam, quando eu tinha essa matéria aqui do escândalo do INSS na Veja, né? Lembra que eu achei muito estranho, eu falei sobre isso num vídeo ontem, né? Aqui, ó, escândalo do INSS, Polícia Federal alerta Barroso sobre risco ao setor bancário. Só que se você clicar aqui, ó, não vai. Cadê a matéria? Aparece aqui a página principal da Veja e um tag escrito aqui, ó, removed igual a true, ou seja, removido. Né? Ou seja, a matéria foi removida da Veja. Né? A matéria dizia que haveria alerta, o setor bancário poderia quebrar com a investigação do INSS. Lembra, a investigação do INSS já está sendo investigado 6 bilhões que seriam descontados por associações, tipo sindicato de aposentado, associação de sei lá o quê. Já é um absurdo isso, completamente sem sentido. As pessoas não aceitaram isso e estavam sendo descontadas. Além disso, a gente falou sobre os consignados, que tem 91 bancos envolvidos nisso, no consignado a aposentados, e muitas vezes tem o mesmo problema, começa a descontar aquilo ali, sendo que a pessoa não aceitou, não fez empréstimo nenhum e começa a descontar os bancos consignados. Então, parece ter um escândalo grande nisso daqui, ó. E aí justamente que vem a matéria aqui. Isso aqui, ó, é um Archive Today, é um dos archives da internet, e tem a matéria que foi guardada antes de ser apagada. Essa matéria saiu ontem, por volta das 11 horas da manhã, né? Aqui, ó. Em reunião na quarta-feira, dia 21, com o ministro da CGU, Vinícius Marques, o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, o Edson Fachin, ouviram de investigadores da Polícia Federal que não pararia banco em pé se a investigação avançar sobre a oferta de crédito consignado com desconto em folha. E aí o pessoal estava falando assim, não, isso aqui deve ser por isso que tiraram a matéria, porque não pode ser assim, né? Realmente tem bancos que fazem muito isso, mas se você considerar o sistema bancário brasileiro como um todo, os grandes bancos, isso não vai ter problema. Tem bancos pequenos que são focados mesmo em consignado. Pode ser que esses bancos quebrem, pode ser, realmente. A quantidade de fraude que tem nisso daí pode quebrar esses bancos, porque lembra, pelo Código de Defesa do Consumidor, se você sofreu um débito indevido, você é responsável por devolver em dobro, tá? Não é devolver só o valor, não, devolver em dobro o valor para a pessoa. Então, aqui, ó, o INSS autorizou 91 bancos e financeiras a operarem crédito consignado com aposentados e pensionistas entre 2020 e 2025. As liberações ocorreram por meio de acordos de cooperação técnica, também usados em descontos indevidos de associações. Ou seja, o temor do pessoal, segundo está descrevendo aqui a Veja tirou essa matéria, tá? Tirou essa matéria, não se sabe por quê, e aí que acende um outro alerta, será porque o pessoal realmente, isso aqui é um risco tão grande que o pessoal quer abafar esse troço, né? Dizendo que os bancos podem não parar em pé com essa história. Como eu falei no vídeo de ontem, pode ser que não seja isso, tá? Pode ser que seja só o governo petista querendo desviar a atenção do roubo do INSS, coisa e tal. Ou pode ser que seja este escândalo aqui. Porque esse escândalo aqui, ó, tem outro aqui, ó, pagamento de cobrança, PSERV, R$ 76,00 de débito, ou seja, a pessoa recebe o valor lá do INSS, imediatamente já cai o desconto aqui dessas associações do débito automático sem autorização. E, de novo, se tem esquema para débito automático, para débito sem autorização no INSS, por que não teria nos bancos, né? E isso pode ser uma porrada nos bancos, isso daqui, pode ser um negócio pesado, esse tipo de coisa, né? Os descontos, segundo essa reportagem aqui, envolvem duas empresas específicas e tem 15 mil reclamações, ações judiciais de cada uma delas. Aqui uma delas tem 14.042 ações judiciais,
a outra tem 15.901. Mas o que está acontecendo agora? Como teve o escândalo do INSS, um monte de aposentado decidiu fazer o óbvio do óbvio. Eu vou pegar o extrato do banco lá e vou dar uma olhada, peraí, estão descontando mesmo essas coisas? E aí o pessoal descobriu isso daqui. Então tem 15 mil processos agora, mas está surgindo um monte de gente está olhando para o lado, peraí, estão descontando uma parada aqui, não era para descontar esse troço aqui, eu nunca autorizei descontar nada, que desconto é esse aqui maluco que estão botando na minha conta? Será que é esse caso aqui que o pessoal está falando de quebrar os bancos brasileiros, né? Putz Deus, se o sistema bancário brasileiro realmente for movido a roubo de aposentado, tem que quebrar mesmo, tem que quebrar esses bancos todos no Brasil mesmo. Vai todo mundo se fuder aqui, porque vão ficar sem banco, né? Eu vou me fuder, inclusive, mas tem que quebrar, porra. Não tem jeito. Se os bancos brasileiros operam à base de roubar aposentado, tem tudo que quebrar mesmo. Não é possível manter esse sistema bancário de pé. Então, essa reportagem aqui está deixando todo mundo apavorado, primeiro por ser o teor dela, né, risco ao setor bancário. A gente sabe que o setor bancário tem muito investimento cruzado, né, muito banco investir em outro banco, de forma que você acaba tendo uma alavancagem grande, você pode ter o risco de se quebrar um grande número de bancos, né, estão falando aqui que são 91 bancos que têm a operação com crédito consignado no INSS, se quebrarem esses 91 bancos, pode acabar quebrando o resto todo dos bancos todos do Brasil. Ou então, pode ser que os bancos todos do Brasil, inclusive os grandes, também estejam envolvidos nesse tipo de sacanagem, gere esse tipo de problema. Olha essa coisa, eu vou te falar um negócio. É verdade, se for isso daqui, esse ponto aqui de coisa não tem a ver com o governo. A verdade é essa. Isso daqui seriam, a fragilidade pode estar nos bancos, pode estar em algum esquema por trás disso daí, mas em princípio não tem nada a ver com o governo. Isso daqui, inclusive, é muito mais fácil de resolver. Entra na justiça, cobra do seu banco tem que devolver, e devolver em dobro pelo CDC o valor que foi descontado. Agora, caraca, será que é isso, bicho? Quantas pessoas estão descobrindo agora que tem esses descontos indevidos na conta do banco também? E, de novo, isso não muda o fato de que o escândalo do INSS é um escândalo absurdo e que o Lula tem que pagar por isso, tem que investigar esse troço. Por quê? Porque no caso do INSS, a culpa é do Lula especificamente. Havia uma medida provisória do Bolsonaro que impedia essa fraude e o Lula revogou essa medida, afrouxou todos os controles para permitir mais roubalheira no INSS, né? Um absurdo isso daqui. Essa coisa toda pode ser uma grande maneira do governo tentar impedir a CPMI do INSS, tá? O governo está levantando esse troço para falar pro STF, ó, não pode aceitar a CPMI do INSS, porque senão vai quebrar o sistema bancário brasileiro. Aqui, ó, preocupação da PF com a chegada da CPMI do INSS. Segundo eles estão dizendo aqui, ó, com a CPMI do INSS prestes a virar realidade, a Polícia Federal se soma ao coro do governo contra a politização das investigações. Ué, mas que história é essa? Não tem que investigar? Tem que investigar a porra toda, pô. Se tiver mais gente culpada, tiver que quebrar banco, que quebre banco, pô. E o vazamento de provas a partir do compartilhamento das apurações com comissão parlamentar. Ah, mas na época da comissão da CPI da Covid não tinha esse problema. Vazava a porra toda, mas não tinha esse problema. Agora, quando é o Lula para ser investigado, ai, não pode, não sei o que lá. Quem conhece a investigação da PF no INSS garante, tem muita coisa grande para vir à tona. O pessoal está apavorado com o INSS. Vai vir muita coisa ainda à tona nisso daí. Os investigadores, no entanto, ainda não chegou aos políticos graúdos metidos na fraude do INSS. Por quê? Porque eles sabem quem são os do PT, são os da esquerda, mas não querem chegar lá, né? Então, aí não chegaram ainda nos peixes graúdos. Pois é, exatamente. Não chegaram porque não querem chegar. E se não tiver a CPMI, não vão chegar nunca, né? E a apuração também luta para entrar na data prévia, espécie de central do golpe dos aposentados. Caraca, bicho. Olha o nível que chegou esse país, cara.